E abra sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Hoje nós vamos finalizar a leitura das cartas de Paulo a Timóteo. Nós vamos pegar o finalzinho dessa carta e na semana que vem nós daremos início à carta de Paulo a Tito. 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 8. Amém, irmãos? O texto diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, para que todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubolo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. E eu te convido a estar suplicando ao Senhor mais uma vez para que Ele possa falar ao seu coração, aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, mais uma vez. Como de costume, ó Deus, nós nos reunimos dominicalmente como igreja, como comunidade, para ouvir a Tua voz também. Além de cantar louvores ao Teu nome, além de abrir esse culto com salmos e cânticos espirituais, nós também, ó Deus, temos a pretensão de ouvir a Tua voz. Nós temos a expectativa, e essa expectativa é alta, porque nós queremos ouvir a Tua voz soando em nossos corações. Que o Senhor, meu Pai querido, possa falar profundamente conosco, em nome de Jesus Cristo. Nós viemos aqui para ser guiados pelo Senhor, que é o pastor dos pastores. Portanto, em nome de Jesus, fale conosco para a honra e glória do Teu santo e bondoso nome. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos. Conforme nós falamos, essa é a última exposição do livro de Timóteo, né? Nós percorremos essas cartas, 1º e 2º Timóteo, versículo por versículo. Nós fizemos isso porque nós cremos que as cartas pastorais, elas são de grande valia. Nós percorremos um caminho que poucos pregadores percorrem, poucas igrejas percorrem. Quando a gente vai caçar os textos para estudar, e eu principalmente coloco o texto no YouTube e vou ver alguns pregadores na qual eu gosto, correspondendo àquele texto. E na maioria dos textos que nós passamos, nós não encontramos pregações. Realmente falta pregações, inclusive na internet, olha só para você ver, a respeito dos textos das cartas pastorais. E nós tiramos muito proveito disso. Nós vemos que na primeira carta Paulo se dirige à organização eclesiástica. Nessa segunda carta, que é uma carta mais pessoal, de cunho mais profundo, e nós percebemos as dores do apóstolo, as motivações do apóstolo, a preocupação com o próprio Timóteo. Nós percebemos isso nessas cartas.
E o que nós vamos ver? O que nós vamos ver hoje, meus irmãos? Nós vamos ver que Paulo, ele sente saudade. Paulo está no fim de seus dias. E como nós vimos na semana passada, ele já começa a ser oferecido como libação, como um sacrifício. Mas Paulo, ele sente saudade. Paulo também, ele continua advertindo Timóteo a respeito dos inimigos da fé. E Paulo, ele sofre abandono de seus compatriotas, de seus irmãos de fé. Mas, porém, o nosso Senhor, ele o conforta. Nós vamos ver basicamente esses 3 passos. Todos nós sofremos algum tipo de injustiça, porque nós somos pecadores, nós cometemos injustiça contra nossos irmãos e vira e mexe nós também sofremos muitas injustiças. E nós sofremos injustiça dentro dos nossos lares, nós sofremos injustiças por parte dos nossos pais, por parte de nossos irmãos. No nosso trabalho nós sofremos injustiças também, na sociedade nós sofremos injustiça. Mas você já procurou um amigo para se acalentar mediante essas injustiças na qual você sofreu? Talvez você tenha procurado amigos. A questão é, você encontrou amigos? Você encontrou um amigo naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza para te abraçar? Você encontrou por acaso um amigo para chorar junto mediante a dor e a tristeza na qual você estava enfrentando? Você procurou um amigo para te aconselhar quando você estava passando por aquele momento difícil no seu casamento? Poucos são aqueles que encontram amigos para chorar junto. Poucos são aqueles que encontram amigos para se alegrarem juntos. Poucos são aqueles que encontram amigos para receber um conselho. Nós percebemos que a nossa sociedade, ela vive com falta de amigos. E existem muitos motivos para que isso aconteça. A internet é um desses motivos. As pessoas, elas se enclausuram dentro de seus quartos e casas e não procuram uma amizade física por fora. Nós temos também o egoísmo. Muitos não conseguem se relacionar com o outro, porque não conseguem se afiar, como diz o autor de Provérbios, como ferro afia o ferro. Assim é um amigo na vida de um irmão. Mas existem muitas outras causas. Existem amigos que traem, e quando isso acontece, nós voltamos o nosso coração, nós trancamos a porta do nosso coração e a gente já não quer mais sofrer por causa disso, porque a gente já teve uma experiência negativa. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que a vida solitária é um caminho de tristezas e angústias. Ela tem volta. Mas a vida solitária, ela vai te levar a sempre sentir dores mais profundas e mais agudas. Pois não existe consolo algum para aquele que vive sozinho. Não existe consolo algum para aquele que vive uma vida completamente solitária. O consolo só se encontra com aquele que vive a virtude de uma comunidade, de uma irmandade, de uma família. É claro que aqui nós vemos que Paulo foi abandonado, mais para frente a gente vai passar por lá, mas a gente percebe o conforto de Deus, mesmo Paulo estando sozinho, em momentos de tristeza e luta. Mas aqui nós percebemos uma comunhão que o apóstolo tinha para com Deus. Agora imagine você, aquele que não tem comunhão com Deus, que não tem amizade com seu Senhor e mesmo assim vive um momento de angústia. Bom, nós vamos ver isso. Paulo, no verso de número 9, ele diz a Timóteo: procura ver comigo depressa. Aonde que Paulo está? Paulo aqui está numa masmorra, meu irmão. Ele está numa masmorra fria e úmida. Ele preza pela presença de Timóteo de uma maneira apressada. Só que Paulo não está querendo a presença de Timóteo porque ele está morrendo, porque ele logo irá morrer. Essa não é a causa principal da presença do Timóteo. A causa principal acontece, Paulo explica, no versículo de número 10. Ele diz: porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século, e foi para Tessalônica. O problema de Paulo aqui é porque Demas, que era um cooperador, o havia abandonado.
Demas havia abandonado Paulo nesse estado. E qual é o estado? O estado de prisioneiro. O estado frio, o estado úmido, um estado de escuridão, porque as masmorras elas não tinham muita luz. Então eles viviam em buracos, os prisioneiros. Paulo está chamando Timóteo a vir ter com ele depressa, porque um dos seus principais colaboradores, Demas, o havia amado. Agora, por que Demas o havia abandonado? O texto diz, porque ele amou o tempo presente. Sabe o que acontece com muitas das relações? Elas se rompem porque os amores estão desordenados. A gente fala isso aqui constantemente. Nós abandonamos não só a fé como Demas abandonou aqui, mas também nós abandonamos a nossa realidade porque nós queremos satisfazer os nossos desejos. Nós queremos satisfazer os nossos amores. E para isso acontecer, às vezes a gente precisa abandonar os amigos até. Demas abandona Paulo porque Paulo não compartilha os mesmos amores, dos mesmos prazeres. O texto diz que Demas, tendo amado o presente século, o presente mundo, amado a estrutura pecaminosa do mundo, abandonou a fé. E essa paixão, ela aflora mediante um medo. Porque quando Demas se encontra com Paulo, na segunda vez que ele é preso aqui em Roma, ele agora percebe que é o fim de Paulo. Isso pode ter gerado medo em Demas, a ponto dele pensar, talvez, que não faria sentido morrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Talvez Demas, que era um cooperador de Paulo, presenciou muitos sinais e milagres. E eu quero te advertir aqui nesse momento, meu irmão, nessa manhã, de que sinais e milagres, experiências que você passou, não é suficiente. Ela tem a sua importância, como nós já vimos em pregações passadas, mas ela não é suficiente para te firmar. Demas provavelmente viu Paulo fazendo sinais e maravilhas, todavia isso não foi suficiente. Porque os seus amores, o seu amor para com os amores mundanos foi maior. Portanto, não baseie a sua fé, não fundamente a sua fé com base nas experiências na qual você viveu, porque elas não poderão te sustentar. A nossa fé, ela tem que estar alicerçada no firme fundamento doutrinário, na verdade, em Jesus o Cristo. Ele é a rocha inabalável. É sobre essa rocha que a nossa casa, ela é alicerçada. Ela é fundamentada, não em vãs experiências. Às vezes você teve uma experiência, talvez você falou, talvez Deus te deu um dom espiritual e você fundamenta toda a sua experiência cristã, toda a sua cosmovisão nessa experiência. Às vezes você falou em línguas estranhas, às vezes você profetizou em algum dia, às vezes Deus te usou para curar, às vezes Deus te usou para expulsar um demônio, e você se fundamenta nessas experiências. Meus irmãos, essas experiências elas não são suficientes. Demas, ele era auxiliar de Paulo, e ele esteve presente com Paulo na primeira prisão. 2 vezes ele é mencionado com Lucas. Demas também estivera com Paulo nessa segunda prisão. Demas deixou Paulo em uma situação difícil, pois o texto vai dizer que ele abandonou. A palavra grega para abandonar aqui é a palavra desertar, desistir de sobreviver. O que nós percebemos então? Que essa desertação, ela não acontece só de maneira física, mas ela acontece também de maneira espiritual, a ponto de deixar o apóstolo Paulo extremamente magoado com a desistência desse discípulo, que no caso foi Demas. E o texto continua dizendo que Crescente e Tito, eles estavam em missão. O texto diz que Crescente ele foi para Galácia, Tito ele foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo. O somente Lucas aqui a gente não pode ler, interpretar como algo que desmotiva, como se Paulo estivesse aqui diminuindo a presença de Lucas. E aqui os exegetas, os intérpretes da Bíblia vão dar 2 posições. A primeira é que não se trata de uma diminuição da pessoa de Lucas, mas da ausência dos demais irmãos que outrora estiveram com o apóstolo. Essa é uma possível interpretação. A segunda interpretação é que Paulo se preocupa com a ausência de ceifeiros para a missão.
Como todos abandonaram Paulo, logo ele chega à conclusão de que falta trabalhadores para continuarem a missão. Por isso ele diz somente Lucas, porque os demais o haviam abandonado. Meus irmãos, qual é a causa, então, de muitos irmãos abandonarem a fé? E nós falamos aqui da pessoa exclusiva de Demas, que percebeu o amor do mundo, que percebeu as dores e aflições de uma vida entregue a Jesus Cristo. Nós temos algumas pistas aqui que eu gostaria de te orientar. A primeira está em Mateus, capítulo número 13, verso de número 19. Olha o que Jesus diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não traz em si mesmo raiz, sendo antes de pouca duração. Atenção, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, é o que aconteceu com o apóstolo Paulo e é o que está acontecendo com Demas, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, foi o que aconteceu com Demas, ele amou o mundo presente, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Sabe qual que é o nosso problema aqui, meu irmão? O nosso problema é um problema de coração. O nosso problema é um problema de amor. Nós damos mais atenção às adversidades que nos sobrevêm, nós damos mais atenção aos amores e às paixões que esse mundo nos oferece do que a palavra de Deus. Olha, meus irmãos, Demas está andando com Paulo não há uma semana, não há um mês, não há 6 meses, não há um ano, mas há anos. Mas atenção, porque o texto diz, é de pouca duração. A pouca duração aqui não quer dizer apenas um dia, mas pode dizer anos, décadas. Aquele que permanece até o fim, aquele que ama mais a palavra, que se atém mais à verdade do Evangelho do que aos prazeres do mundo, ou do que as tribulações na qual nós passamos. Atenção para isso. Existem muitos homens e mulheres que não conseguem enxergar em Deus o maior tesouro do universo. Jesus conta várias parábolas dizendo, e uma delas, ele conta que um homem achou um tesouro debaixo da terra, foi lá, vendeu tudo quanto tinha e comprou a terra para escavar o tesouro que estava ali. Muitos de nós não veem em Deus o maior tesouro desse universo. Nós nos contentamos com pouca coisa, nós nos contentamos com riquezas deste mundo, nós nos contentamos com o sexo, nós nos contentamos com outras coisas que são extremamente passageiras e nós não nos agarramos naquilo que tem mais valor, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus, o Deus Trino, a Trindade. Nós abandonamos a Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa. Muitos ignoram os atos redentivos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, nós conhecemos a história. Talvez ela não tenha descido ao nosso coração como deveria descer, mas nós conhecemos a história. O nosso Senhor se encarna, como o Tony belíssimo disse aqui, ele deixa a sua glória, se esvaía de si mesmo, se faz homem, se humilha a ponto de se fazer carne. O verbo se faz carne, habita no meio de um povo que não tem conhecimento. Nós percebemos a extrema paciência do Deus encarnado em aconselhar, em ensinar os seus discípulos. Ele é maltratado, ele é traído por todos, morre, ele sofre tremendamente para salvar. E a gente olha para esse Cristo crucificado e a gente não consegue ver valor nele. Na prática, a gente troca ele por muitas outras coisas. Só que esse mesmo Cristo disse: se você ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama a sua própria vida mais do que a mim, você não é digno de mim. E o que nós fazemos? O que a cultura evangélica faz? Não consegue perceber o peso, a grandeza e a majestade que tem em Jesus Cristo e no Evangelho. A dor e a aflição, meu irmão, não pode te fazer parar.
Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de entrar no reino de Deus. Foi isso que Demas fez. As dores da perseguição contra o evangelho, contra a doutrina evangélica, no caso de Paulo, na qual ele estava pregando, fez com que Demas parasse e pensasse em outras coisas. A dor não pode fazer você pensar nos prazeres mundanos, meu irmão. Não pode fazer isso com você. Atenção para isso. O diabo, ele cega o entendimento dos filhos do mundo, para que eles não compreendam o quão grande, o quão valoroso é o nosso Senhor. É isso que Satanás faz. Ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de nosso Deus. Mas nós temos que voltar os nossos corações ao Senhor, com arrependimento e amor. Nós temos que colocar a Deus acima de todas as coisas em nossas vidas. Você, meu irmão, tem que amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. É necessário que haja esforço da sua parte. É necessário que você sofra. Às vezes você está lá com uma preguiça e não quer vir no estudo bíblico, você não quer ler Bíblia, você não quer orar. Você tem que se esforçar, meu irmão. Às vezes você trabalhou muito no dia, mas você tem que se esforçar em aprender mais, a buscar mais, a colocar o seu coração, toda a sua vida em disposição em amar e conhecer ao seu Senhor. Nós não podemos ser como Demas. Não seja como Demas. Não olhe para trás, não volte, não ame o mundo como ele é apresentado. Esse mundo vai ruir, meu irmão. Esses prazeres são completamente passageiros. Só o amor a Deus nos leva a uma vitória eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto continua dizendo, parte B do verso 11: toma Marcos contigo e traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aqui nós vemos a menção de Marcos. Sim, Marcos foi aquele que foi o objeto do rompimento, da briga entre Paulo e Barnabé. Marcos, ele vê as perseguições. Olha o contraste interessante entre Marcos e Demas, porque Marcos, embora jovem na época, ele percebeu as aflições de Paulo, as perseguições que já estavam acontecendo, e ele se retira, ele tem medo. Então Paulo briga com Barnabé. Barnabé possivelmente era tio de Marcos, Marcos sobrinho de Barnabé. Então há um rompimento ali. Marcos não estava maduro suficientemente para seguir caminho, fazer missão com o apóstolo Paulo. Então há um rompimento ali entre Paulo e Barnabé. Então eles vão para caminhos diferentes. Mas aqui o apóstolo chama de volta. Só que Marcos já havia estado com Paulo também na primeira prisão que Paulo tem em Roma. Portanto, essa é a segunda vez que Paulo faz menção a Marcos. Então ele diz, olha, separa Marcos para mim. Marcos, o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E estudiosos acreditam que Marcos, ele teve como base o apóstolo Pedro para escrever toda a sua carta. E Marcos estava com Pedro em Roma, porque Pedro havia pregado o evangelho em Roma durante muito tempo. Portanto, Paulo diz que Marcos é a pessoa perfeita para estar continuando a missão em Roma. Por isso que Paulo diz a Timóteo, olha, quando você vier para cá, você pega Marcos e traz-o contigo, porque ele me é muito útil nesse ministério. Ele conhece os romanos, ele já esteve aqui com Pedro, ele sabe das localizações, ele sabe onde que as igrejas estão. Portanto, ele me é fundamental aqui. Por quê? Porque todos me abandonaram. Só Lucas está comigo aqui. Traz o Marcos contigo, porque eu preciso de mão de obra para dar continuidade a essa missão aqui. Verso 12, quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Então Paulo está dizendo, não tem ninguém aqui comigo a não ser Lucas. E quando você vier, traze a capa que deixei em Trode na casa de Carpo, bem como os livros e os pergaminhos. A capa aqui, meus irmãos, era uma manta de lã rústica. Paulo deixou ela em Trode por causa do verão. Mas agora Paulo, prisioneiro dentro de um calabouço, de um buraco, úmido e frio,
prevendo o inverno que chegaria, ele chega para Timóteo e diz: traga a capa, porque eu preciso dessa capa para me aquecer. Mas não só a capa, você não precisa só de cuidados físicos, você não precisa só de cuidados biológicos, Paulo está dizendo, mas eu preciso também de livros. Ele diz: traga os livros aqui são papiros, são rolos de papiro, e os pergaminhos são peles, que eram feitos de peles de ovelhas e de outros animais. Os pergaminhos, eles tinham textos mais importantes do que os livros que eram feitos de papiro, então tinha um valor maior, a durabilidade de um pergaminho era ainda maior. Então o que Paulo está dizendo? Olha só para você que interessante, antes de morrer, ele vai morrer logo, ele diz: olha, eu preciso tratar da igreja, eu preciso de missionários aqui, traga João Marcos com você, só Lucas está comigo, eu preciso dar continuidade à missão, morrendo, ok? Ele está morrendo, ele está num porão, úmido e frio, ele sabe que precisa de vida, porque ele ainda não é o fim, ele não morreu ainda, então ele precisa se cuidar. Como o inverno vai chegar, ele precisa de capa, de aquecer, então traga para mim uma capa. Mas não só isso, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais, eu preciso instruir mais Timóteo que virá, eu preciso instruir mais Marcos que virá, eu preciso mostrar para eles pergaminhos, eu preciso ensinar para eles teologia, eu preciso dar continuidade à missão. Qual que é o nosso problema, meu irmão? Aqui nós podemos ver diversos problemas que a gente vê hoje na cultura evangélica. O primeiro problema é que muitos saem do ofício pastoral ou de qualquer outra posição de liderança de mau grado. Muitos abandonam a fé, muitos saem do ministério achando que já cumpriu a missão, mas saem com o coração completamente amargurado. Não querem instruir, saem do ministério de qualquer jeito, não dão continuidade à missão. Muitos fazem isso. Isso acontece de maneira corriqueira. Muitos não se importam com a continuidade da pregação, com a continuidade do ensino, o contrário do que o apóstolo está fazendo aqui. Paulo envia Tíquico para suprir a ausência de Timóteo. Tíquico está indo para Éfeso para assumir a posição das igrejas, assumir a liderança das igrejas. Então Timóteo sai de Éfeso e vai até Roma. Não há ciúmes aqui. Sabe por que não há ciúmes aqui? Sabe por que não há problema em uma liderança se afastar durante longos períodos, 6 meses, 1 ano? Sabe por que não há problema? Porque não há ciúmes. E você sabe por que não há ciúmes? Porque eles sabem de quem a igreja é. E a igreja é daquele que a comprou, Jesus o Cristo. Ele é o pastor da igreja. Eu, meu irmão, estou aqui apenas como pastor, eu não o sou. O pastor dos pastores é Jesus o Cristo. Se eu sair daqui, outro assume, não tem problema nenhum, porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus o Cristo. Portanto, não há aqui ciúmes, pois a igreja é de Deus. Não tem problema Paulo fazer essas mudanças de liderança, não há problema nenhum nisso. Mas nós vemos um povo completamente sem preparo. Um outro ponto, nós vemos um povo que não lê, nós vemos um povo que não tem conhecimento, nós vemos um povo que não se inclina ao conhecimento teológico, que não se inclina aos estudos bíblicos, ao contrário, completamente do que o apóstolo está vivenciando aqui, morrendo. Imagine você, está numa cama e o médico te dá lá, sei lá, 10 dias de vida. O que você faria com 10 dias de vida? Você sabe o que o apóstolo fez? Pediu uma capa e 2 livros. 2 tipos de livros. Livros e pergaminhos. Você faria isso? Você daria continuidade àquilo que é mais importante na sua vida, que é a missão? Você daria continuidade à expansão do reino de Deus? Você instruiria os seus liderados, você instruiria a sua família a amarem as Escrituras? Porque é isso exatamente o que o apóstolo faz. Portanto, meus irmãos, Paulo ele tem responsabilidades aqui. Sabe por quê? Porque a missão ainda não acabou. E eu disse na semana passada que enquanto há vida, meu irmão, a missão. Enquanto há fôlego de vida em você, a missão ainda continua.
nós não podemos parar. Mesmo Paulo, em uma situação tão trágica como essa, sofrendo injustiças, a missão não parou. Nós não podemos abandonar o campo de batalha sem termos formados, no mínimo, discípulos, obreiros, pastores, mestres, missionários, evangelistas. Essa comunidade, ela tem a missão dela. E a missão é formar outros pastores, outros discípulos, outros obreiros, pastores, mestres, missionários e evangelistas. Nós não podemos perder de vista a missão que nos foi incumbida. Às vezes você tem vivido um egoísmo tão grande na sua vida que você não vive para isso. Você não olha para isso. Você quer viver os seus amores, os seus prazeres ali dentro do seu lar. Você quer fazer os seus negócios. Você quer viver e satisfazer os seus prazeres. Mas você não tem um olhar para a missão. Meu irmão, volte o seu olho, o seu coração, a sua vida para a missão na qual Deus te confiou. Não abandone a missão. Nós temos uma missão. Continue a estudar, continue lendo livros, continue pegando pergaminhos, continue se apegando àquilo que faz sentido. Continue se apegando àquilo que tem mais valor do que a minha vida, do que a sua, do que as nossas vidas, é Deus. E Ele tem mais valor. Verso de número 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E mais uma vez aqui, como a gente já viu nas cartas pastorais, desde a primeira carta, Paulo admoestando Timóteo contra hereges, falsos mestres. E aqui Paulo identifica mais um e o nomeia. Existe mais um aqui. Quem é? Alexandre. Diferentemente do Alexandre que Paulo exorta na primeira e na segunda carta, esse Alexandre, ele está em Roma. Alexandre era um nome comum. E ele é latoeiro. Latoeiro é aquele que trabalha com caldeeiro, com ferro em geral. Esse Alexandre, ele se opõe às palavras do apóstolo Paulo. E o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, quando você vier para Roma, tome cuidado com Alexandre, o latoeiro. Por quê? Porque ele se opôs de maneira bem firme às nossas palavras. Paulo alerta Timóteo a respeito dele. Alexandre é um homem implacável, inflexível. Ele é resistente às palavras do Evangelho, à pregação do Evangelho. Meus irmãos, um dos deveres pastorais, ou melhor dizendo, de todo crente maduro, é alertar os seus irmãos a respeito de falsos mestres e a respeito de falsos ensinos. Eu não tenho medo algum de citar nomes aqui. Medo algum. É uma obrigação de todo crente alertar os seus irmãos a respeito de heresias, alertar os seus irmãos a respeito de falsos mestres. E eu já citei aqui muitas vezes para os irmãos a respeito desses falsos mestres e desses falsos ensinos. Quem são enganados? Como a gente viu na semana passada, todos aqueles que têm um coração dobre, todos aqueles que têm as suas paixões, os seus amores divididos. O falso mestre fala uma mentira que acalenta o seu ego, que acalenta o seu amor, e você logo sai seguindo esse homem. Quantas vezes eu vejo cortes na internet, irmãos, de falsos mestres, com trechos de ministrações que só acalentam os amores. Quantas vezes? E eu vou falar para você, é triste ver você como um pastor de uma igreja, ver os seus irmãozinhos postando na internet um trechozinho de um herege. Meu irmão, quando eu vejo esse tipo de publicação, meu coração fala assim, nossa, como pode um negócio desse? E eu falo todo domingo, irmão, esse aqui é um herege, esse aqui é um ensino herético, cuidado com isso aqui. Aí vira e mexe, o irmão posta lá, o herege. É terrível isso, terrível. Mas, irmãos, acontece. Infelizmente, a gente tem que ter paciência para que o irmão venha amadurecer na fé e parar de seguir falsos ensinos e falsos mestres, né? Aqui eu não posso ser um ditador
e mandar você excluir isso. A vida é sua, a responsabilidade é sua, é você que vai para o inferno, é você que está espalhando mentiras por aí, Deus vai te cobrar essas mentiras, é você que está espalhando. O meu dever é te aconselhar a parar, a olhar para a verdade, para a Bíblia, para a doutrina correta e começar a anunciar isso. Agora, se você quer ser um anunciante de mentira, de fábulas, aí, meu irmão, infelizmente, a responsabilidade é completamente sua. Como fazer para não seguir falsos mestres? Como fazer para não ser ludibriado, enganado por mentiras que muitos pregadores de internet dizem por aí? Estudando as Escrituras. Sabe por que você cai nesses ventos de doutrina qualquer? Porque você não lê sua Bíblia. Porque você não frequenta escola bíblica dominical. Porque você não quer saber de estudo teológico. Enquanto você tiver o seu coração disposto a estar seguindo essas paixões, meu irmão, você vai ser enganado, levado por qualquer vento de doutrina que aparecer por aí. A única maneira de você se firmar e evitar erros, mentiras, é acreditando na verdade. Verso de número 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo diz aqui no verso 16 que na primeira defesa dele, nessa segunda prisão, a palavra defesa é a palavra grega apologia, que daí que vem a palavra apologética, que é a defesa da fé contra ataques à sua sã doutrina. Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. A questão aqui era testemunhar a respeito do apóstolo. Então uma testemunha era apresentada para dar o seu testemunho a favor do apóstolo. Só que nessa primeira defesa de Paulo, ninguém foi. Não houve testemunha alguma favorável. Então ele tinha muitas testemunhas de acusação e nenhuma testemunha de defesa. Os seus irmãos não foram defendê-lo. Ninguém foi. Antes todos me abandonaram. Aí Paulo diz que isso não lhe seja posto em conta. Olha que fantástico isso aqui. A postura de Paulo aqui é a mesma postura de nosso Senhor Jesus Cristo diante de seus acusadores, diante daqueles que o crucificaram. E a postura é: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A postura do apóstolo aqui é a mesma postura de Estevão. Estevão diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui, que o Senhor não cobre deles esse abandono. Meu irmão, você não pode ser um covarde. Você tem que amar e defender a fé cristã, inclusive os seus irmãos. Paulo aqui, ele foi abandonado por aquele na qual ele instruiu, na qual ele salvou. Quiçá foi usado como instrumento de cura. Paulo fora abandonado, mas ele não estava sozinho. Ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. A gente percebe que mesmo nesse estado de abandono que o apóstolo tem, em detrimento da covardia de seus irmãos, Cristo, ao contrário, o fortaleceu, para que a missão fosse plenamente cumprida. O apóstolo diz: mas o Senhor me assistiu e me deu força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. O Senhor deu força ao apóstolo para que ele pudesse pregar o Evangelho diante de magistrados, diante de gentios, diante de romanos. Assim todos os gentios ouviram. E mediante essa primeira defesa de Paulo, na qual era para ele já estar morto, ele diz: fui libertado da boca do leão. Essa é uma figura de linguagem, tá, irmãos? Embora pudesse acontecer martírios, e como aconteceu por leões, nós sabemos e conhecemos a história, essa é uma figura de linguagem. Na verdade, Deus o livrou aqui da morte, nessa primeira defesa. Então o apóstolo conclui: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Perceba que na primeira defesa houve um resgate.
E na segunda defesa de Paulo, o Senhor o resgatará, como que pela morte agora. Paulo nunca estará separado do amor de seu Pai, de Deus. A obra maligna aqui consiste em fazer se perder de Cristo. Só que Paulo sabe muito bem em quem ele tem crido. Paulo sabe muito bem que Deus o livrou da boca do leão e o livrará de toda obra maligna, porque ele não se perderá durante esse caminho. E o Senhor o resgatará, o salvará. Romanos capítulo de número 8, o próprio apóstolo diz: porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar o apóstolo Paulo de seu Pai. Meu irmão, nada pode te separar do amor de Deus. As suas enfermidades, a sua solidão, nada pode te separar. As injustiças na qual você está vivendo, nada pode te separar do amor do nosso Deus. Glória a Deus por isso. A pobreza não nos separa, demônios não conseguem nos separar, porque nós temos na palma, escrito na palma da mão de nosso Deus, os nossos nomes. Não há como apagar. Os nossos nomes estão escritos lá no livro da vida, que se encontra com o nosso Deus. Não há como romper essa comunhão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe mais. Não há como romper. Nós estamos ligados, interligados com Ele para todo e todo sempre. Aí ele finaliza com uma doxologia. Ele diz: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, nós não podemos ser esse tipo de testemunha, uma testemunha covarde que foge quando há algum tipo de perigo. Nos momentos de perseguição, nós temos o costume de achar que Deus nos abandona, como provavelmente Demas achou, mas ao contrário, Paulo não acha isso. Paulo não pensa que mediante as suas dores, perseguições e tristezas, Deus está ausente, muito pelo contrário. Esse Deus, ele está presente, e é esse Deus que fortalece, é esse Deus que dá ânimo, é esse Deus que faz você continuar a caminhar. Nada pode nos separar desse amor, absolutamente nada. Não deixe Satanás, atenção para isso, não deixe Satanás tentar te convencer do contrário. Não é porque você está sofrendo que Deus te abandonou, não é porque você está pobre que Deus te abandonou, não é porque você perdeu a sua casa, a sua família que Deus te abandonou. Não, nós passamos por grandes sofrimentos e aflições, todavia o nosso Deus passa conosco, e Ele fez uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação. Ele não nos abandona. E finalizando, verso de número 19: saúda Prisca, a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Meus irmãos, mediante essa saudação final, o que nos chama a atenção, eu gostaria de te chamar a atenção para isso, para que você guarde isso no seu coração, para que você não se entristeça mais por causa disso. A parte B do versículo diz que Paulo deixou o Trófimo doente em Mileto. Atenção para isso. Olha para mim. Deus nem sempre cura os seus servos, os seus amigos, os seus filhos. Atenção para isso. Existem dores na qual você tem que aprender a viver com ela até o fim desta vida aqui. Existem dor e aflição na qual Deus vai te capacitar a suportar até o final. Ele não vai tirar o espinho, meu irmão, minha irmã. Ele não vai aliviar a dor. A dor vai ser mantida. E essa dor, ela pode ter vários propósitos. Como, por exemplo, nós percebemos no espinho da carne de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse.
para que ele se mantivesse em humildade. Existem enfermidades na qual Deus vai fazer com que permaneça em você, para que você aprenda a suportar com paciência essas dores. Amém, meu irmão? Não quer dizer que Deus te abandonou, não quer dizer que Deus não gosta mais de você, não quer dizer que Deus está com raiva de você, que vai levar você para o inferno. Não, meu irmão. Você tem que começar a olhar para essas dores e enfermidades que essa carne, contaminada pelo pecado, nos proporciona de uma ótica diferente. Você tem que começar a olhar para a sua dor e para a sua aflição de maneira diferente. E a maneira é uma maneira didática. Deus está te educando. Deus está fazendo com que a imagem do Filho dele resplandeça mais em você. É isso o que está acontecendo. E é isso que Paulo diz. Paulo não foi instrumento, como outrora fora sido, para curar. Aqui Deus não quis curar Trófimo, e Paulo se contenta com isso. E Trófimo provavelmente se contentou com isso também, mas perseverou até o fim. Meus irmãos, fiquem de pé. Muitos desanimam, conforme aconteceu com Demas. Muitos voltam seus corações e seus olhares para o mundo. Muitos se entristecem por causa da perseguição e angústia, mas poucos, como Paulo, se mantêm sóbrios, se mantêm vigilantes e se mantêm atuantes no ministério. Que você, que eu, que nós possamos ser como este apóstolo, que mesmo diante da morte, não hesitou em fazer o bem, em dar continuidade à missão. Que você possa sair daqui nessa manhã crendo, meu querido irmão, que a dor e a aflição não pode te fazer desviar do caminho e do cumprimento da missão na qual Deus te delegou. Não abandone a fé. Não volte o seu coração para os seus amores. Antes, reprima-os e ame ao Senhor de todo o coração, de toda a sua força e de toda a sua alma. Amém? Feche seus olhos.